Então, muito bem. Sejam bem-vindos todos que estão acompanhando a transmissão desse momento. Pedimos a você que já está online que possa compartilhar, possa convidar mais gente para participar do programa dessa noite. Lembrando, nós estamos retornando do nosso longo período de férias. A gente é feito funcionário público. A férias da gente dura quantos meses? 2 meses, 3 meses, né? A gente é feito funcionário público. A gente está de férias desde dezembro. Mas é assim mesmo. E estamos retornando então com o nosso programa e queremos convidar você para você que já acompanha o nosso programa desde a versão do ano passado, e nós estamos entrando agora no terceiro ano de programa, ano do programa Voz da Reforma, hein? Nós começamos os primeiros programas em 2019, 2020, então 2021 é o terceiro ano do programa Voz da Reforma. E tem muita gente que já acompanha o nosso programa desde lá o comecinho, mas se você está acessando o nosso programa pela primeira vez, seja no Instagram, seja no Facebook, a gente não está conseguindo colocar aqui pelo YouTube, mas é o nosso plano para que o próximo programa a gente esteja nas 3 redes, transmitindo ao vivo. Nós vamos iniciar hoje e também para a próxima sexta-feira, falando sobre o tema dos 10 mandamentos. Nós vamos fazer uma apresentação hoje, mas queremos que você interaja conosco, que você faça pergunta, que você faça seus comentários. E a gente vai aproveitar aqui na medida do possível, tá bom? Então eu estou aqui mais uma vez ao lado dos nossos queridos Ribeiros, hein? Tem aqui o Rafael Ribeiro e o Eduardo Ribeiro. Vamos começar aqui com o Eduardo Ribeiro. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, pastor. É bem culto, né? Bem, vamos ver se o Rafael Ribeiro é menos econômico. Boa noite a todos, boa noite, pastor. Sejam bem-vindos a mais esse ano, né, que estamos iniciando. Que com a graça de Deus nós possamos, durante o ano, compartilhar o que os irmãos solicitarem pelas lives, né, os temas, e também que nós possamos ajudar também a esclarecer alguns temas durante os nossos programas. Olha aí, já quer ganhar a plateia. Obrigado. Não, já ganhou. Inclusive, falando em plateia, nós hoje estamos realizando aqui a plateia, o programa com plateia. Nós temos aqui o irmão Alex e mais de 1 milhão de bactérias aqui no nosso estúdio. Não estamos sozinhos, não. Realmente o programa desse ano já está começando bem em diferente. Alto nível. Então, eu sou o pastor Lúcio Manuel, sou pastor da Igreja Reformada aqui em Caruaru. Caruaru, capital do Agreste, que tem como região metropolitana Recife, Natal, Maceió e outras cidades da adjacência. Então, se você faz parte da região metropolitana aqui de Caruaru, seja bem-vindo ao nosso programa. Se você está em outros estados que não fazem parte da região metropolitana de Caruaru, você também é bem-vindo a participar conosco, fazer as suas colocações, suas perguntas. Nós esperamos e contamos com a sua participação no programa de hoje, tá certo? Nós estamos aqui, com a graça de Deus, estamos prontos para começar mais um programa Voz da Reforma. Muito bem, irmão Eduardo, apresente aí o tema do programa de hoje. Vamos lá. O tema de hoje e da semana que vem será os 10 mandamentos. Falaremos sobre a lei de Deus. O que é curioso falar sobre a lei de Deus é o seguinte, logo de cara, é que poucos cristãos sabem onde identificar na Bíblia onde foi dita pela primeira e segunda vez a lei de Deus. Então, se eu perguntar a você agora, onde é que você consegue localizar no texto onde os 10 mandamentos foram dados a Moisés? E a repetição desses 10 mandamentos, onde conseguimos encontrar? Essa resposta, essa pergunta já nos diz alguma coisa sobre os 10 mandamentos. Ficaram esquecidos pela cristandade. Falar em 10 mandamentos é falar sobre lei, falar sobre coisa passada que foi vencida pela graça de Cristo e que a gente não deve mais nem observar e nem saber sobre nada sobre ela. E a gente quer desmistificar isso. Ter algumas dúvidas sobre os mandamentos, por que ele foi nos dado, qual a importância para a igreja ao longo do tempo, da história da redenção e para nós hoje, pós morte e ressurreição de Cristo. Será que mudou alguma coisa para a cristandade, para a igreja e os mandamentos? Ou a relação entre a igreja e os mandamentos foi alterada ao longo do tempo?
Então, você que está do outro lado, dependendo se você vem de uma igreja que já é de uma tradição reformada, talvez você está mais familiarizado com os 10 mandamentos. Mas se alguém é de uma igreja que não tem uma tradição histórica muito forte, talvez já ouviu falar de 10 mandamentos, mas como o irmão Eduardo disse, talvez nem sabe onde fica na Bíblia, porque não está acostumado a estudar, a ler, a ouvir pregações e explicações nos 10 mandamentos. Então, o nosso propósito aqui nesses 2 programas é justamente falar um pouco mais sobre isso. Então, se você tem amigos que são de outras igrejas, que você sabe que não estão muito acostumados a ouvir sobre os 10 mandamentos, talvez seja um bom momento para que você possa compartilhar o link dessa transmissão com ele e convidá-lo a participar conosco aqui, tá certo? Então, falando sobre o primeiro aspecto dos 10 mandamentos, o nosso produtor aqui colocou para nós o que diz a lei de Deus. Por que nós temos que fazer essa pergunta? Porque parece que não é muito óbvio para muita gente, né? Exatamente. O que é que diz a lei de Deus e por que ela foi dada aos homens? Então, a pergunta é, o que é que está escrito na lei de Deus? Tá? Essa é uma pergunta muito óbvia. Mas a segunda dificilmente alguém poderia explicar da forma bíblica. Por que ela foi dada aos homens? Será que pela observância fiel a gente consegue o favor de Deus? Será que é pela performance religiosa que nós somos justificados? Para que serve a lei? A lei serve para que os homens fossem salvos no Velho Testamento? É interessante porque uma coisa bem importante para a gente já definir desde o começo é que quando nós falamos sobre a lei de Deus, em certo sentido, toda a Bíblia é a lei de Deus, porque quando pensamos na lei de Deus como a revelação de Deus, como a instrução de Deus, a própria palavra, geralmente traduzida na nossa Bíblia para lei, né, Torá, a palavra hebraica, ela tem mais um sentido de instrução e não de lei como um código de regra, como a gente costuma geralmente usar. Então, quando pensamos sobre a lei de Deus, devemos partir do princípio mais geral de que a lei de Deus é toda a revelação de Deus, toda a instrução de Deus. Então, isso inclui não apenas o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento. Mas, geralmente, quando nós vamos falar sobre a lei de Deus, nós partimos de um resumo da lei, porque não dá para você tratar sobre a lei de Deus no seu sentido mais abrangente, hein? Então, nós temos um resumo dessa lei de Deus, que são os 10 mandamentos, que é aquilo que a gente vai tratar aqui. Então, os 10 mandamentos é como se você tivesse toda a lei condensada nesses 10 mandamentos, e o Senhor Jesus Cristo ainda nos ensinou que podemos falar de maneira ainda mais resumida sobre a lei de Deus. Em Mateus 22, versículos 37 a 40, ele diz que o primeiro grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, isso resume os 4 primeiros mandamentos, aquilo que chamamos de a primeira tábua da lei, e amar o seu próximo como a si mesmo, que resume os outros 6 mandamentos que nós chamamos de a segunda tábua da lei. Então, tenha na sua mente, quando falamos sobre lei de Deus, um sentido bem amplo, toda a revelação, todo o conhecimento de Deus, mas nós vamos tratar isso de forma resumida a partir dos 10 mandamentos. Assim fica bom? Sim, fica bom. Pronto. Então vamos partir disso, né? Então, voltando à pergunta que o irmão Eduardo fez. O que diz a lei de Deus? Já sabe de cor já os 10 mandamentos, Eduardo? Ipsis literis não. Tá? Mas... E o seminário já sabe? Sei. Muito bem. Eu não vou fazer o teste aqui não, como estou disposto a fazer ninguém passar por vergonha. Mas você que está em casa, você consegue dizer os 10 mandamentos de cabeça? Seus filhos já conseguem fazer isso? Se você já sabe e já está, inclusive, treinando seus filhos nisso, muito bom. Meus parabéns. A gente tem uma câmera aqui que tem um olho cego, ele fica... Tem que resolver isso ainda. Mas, então, é muito importante, porque a memorização dos 10 mandamentos, em princípio, mostra a valorização dele. Quando os cristãos realmente estão valorizando os 10 mandamentos, eles estão realmente lutando para aprender, para memorizar e até para instruir os seus filhos. Então, espero que você já seja capaz de recitar os 10 mandamentos. Recitar os 10 mandamentos só resolve? Claro que não, hein? Não é só uma questão de repetir, como os católicos romanos instruem, você repete o Pai Nosso, repete a Ave Maria, vai repetir agora os protestantes, vão repetir os 10 mandamentos? Não. Mas você não pode entender aquilo que você não sabe, não se lembra. Então você memoriza e a partir do
conteúdo que você tem memorizado, então você pode ter uma compreensão um pouco mais abrangente. Você nem pode crer, nem entender e nem reproduzir. No caso, nem ensinar aquilo que você não sabe. Como na pregação, Jesus falou, né, como Paulo falando lá em Romanos 10, como vão ouvir se não houver quem pregue? Como pregarão se não enviar? Então, você realmente, se você tem que partir do entendimento dos 10 mandamentos, você tem que ter ele. Por exemplo, agora, se você quisesse pensar sobre o quarto mandamento e você não sabe qual é o quarto mandamento, você não tem como avançar no entendimento do quarto mandamento. Então, o nosso desejo é que você valorize os 10 mandamentos. Se você já é de uma igreja de tradição reformada que já comumente faz uso dos 10 mandamentos, seja zeloso por isso. Você tem uma prática belíssima, que é a prática de já fazer uso ordinário disso, seja na igreja, seja na sua casa. Então, seja zeloso com isso. A outra coisa, então, é por que ela foi dada para os homens. Por quê? Já pensou um pouquinho sobre isso? Será que os nossos espectadores estão... Normalmente eu vou dar algumas opções de resposta. Quais seriam, então? As opções para estimular os nossos espectadores. As opções de resposta que a gente escuta normalmente é que para que as pessoas conheçam a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem seja assim. Então ele deu a cartilha da boa vizinhança. Como viver com os homens e como servir a Deus. Em certo sentido, a lei revela o caráter de Deus, né? Realmente nos ensina sobre Deus. Mas quando nos ensina sobre Deus... Assim, eu vou continuar, porque são fragmentos de verdade, mas não na sua totalidade. É muito mais profundo do que isso. Então, outra opção seria, Deus deu ao homem a lei para que, por meio da observância da lei, se chegasse à sua justificação e perdão de pecados. Então, até aquele momento, até Moisés, todos os patriarcas e todos os cristãos da antiga pré-lei, eu não sei como era salvo não, porque para essas pessoas, se é pela observância da lei, subentende-se que antes que não tinha lei, era salvo como? Não se sabe. Interessante, porque nesse sentido, uma parte da igreja de hoje é muito parecida com os judeus do Antigo Testamento e da época de Jesus, que acham que se eles conseguem fazer alguma coisa, feito aquele seu colega que disse que, o Eduardo contando que estava na fila, não sei se era a fila do banco, e tinha um rapaz lá pregando e disse, você deve se esforçar para conseguir pelo menos 50% de obediência. Se você consegue 50%, você está bom. A média, aquela antiga média do sistema de ensino público que era 5, né? Você conseguiu. Primeiro que ele conseguiu quantitar. Como é que ele conseguiu? Nem sei como é que é o nome, nem existe essa palavra. Ele conseguiu decifrar. Quantificar, né? Como ele conseguiu? Assim, 50%, viu? 50%. Então, os judeus tinham essa ideia de que, pronto, se por exemplo, ele não estava matando alguém, então ele estava cumprindo o sexto mandamento, né? Se ele não tinha adulterado, ele estava cumprindo o sétimo mandamento. Os evangélicos de hoje, em certa medida, têm um entendimento assim porque eles se satisfazem com ele diz que Deus se satisfaz com o fato de que a gente está se esforçando para cumprir. Não interessa a gente está conseguindo, hein? Então, mas se a gente está se esforçando, faz um pouquinho aqui e quebra a lei ali, e faz um pouquinho aqui e quebra a lei ali, eles acham que isso é suficiente. Mas não é isso que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Gálatas capítulo 3, versículo 10, o apóstolo deixa muito claro, citando inclusive Deuteronômio 21, ele diz: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então, se você acha que vai ser salvo pela obediência da lei e você não está obedecendo tudo que a lei diz, você transgrediu o mandamento, então você é maldito conforme a lei. Então, a sua obediência, o seu esforço mediante a lei, não teve serventia nenhuma. Exatamente. Então, a ideia que a gente vai chegar num ponto agora, que a lei não nos foi dada para que, por meio da sua observância, a gente consiga a justificação e o perdão de pecados. A lei foi dada para nos mostrar que nós não conseguimos cumpri-la. Sendo assim, a lei é como se fosse um atestado de óbito para toda a humanidade. Ela atesta claramente que toda a humanidade é pecadora. Já que o pecado é quebrar e transgredir a lei,
quando eu não consigo cumprir a lei na sua totalidade, de coração e toda a vida, já que não é por um momento, não é por um dia específico, mas por toda a vida já eu percebo, eu sou pecador. E agora, quem poderá me salvar? Deus deu a mim os 10 mandamentos da sua lei e agora eu não consigo cumpri-lo. O que é que eu faço agora? Então, isso é interessante, porque se as pessoas compreendessem o propósito da lei fazer isso, porque quando a lei nos humilha, mostrando nós somos pecadores, somos incapazes de obedecer, vamos ser condenados por não obedecer, o que um coração que teme esse destino, o que esse coração faz? E o coração desesperado grita, o que eu faço então? Senhor, o que farei para ser salvo? O que farei para herdar a vida eterna? O que a lei faz é apontar o caminho. Ó, Jesus está ali. Ó. Então, creia no Senhor Jesus Cristo. Foi a resposta, por exemplo, de Paulo ao carcereiro, de Pedro à multidão em Atos 2. Porque, de fato, eles chegaram ao ponto de compreender. Bom, eu sou pecador, estou perdido. Porque é exatamente como você disse. A lei está mostrando o quanto nós somos pecadores. E que estamos perdidos por causa disso. Mas se a lei não deixa você, não abandona você nesse estado de miséria, de desgraça, de condenação. Ele mostra esse quadro realista para dizer, tá vendo? Não adianta você tentar fazer qualquer coisa. Você tem que procurar a salvação fora de você, longe de você. E aí, nesse sentido, Paulo diz que a lei nos serviu como um aio, né? Como um guia, como um pedagogo, que é a palavra que tem por trás do texto grego ali. Tem uma pergunta aqui, Eduardo, que veio de... Cadê aqui? Foi a de Edinaldo. Cadê que eu estava olhando aqui? Mas acho que já chegou mais perguntas aqui. Edinaldo. Qual é a pergunta? Pode fazer aí? Não é uma pergunta não. Ele para que os homens pudessem viver na terra prometida, que é quando fosse... ok. O contexto, acho que ele está dizendo o contexto Isso, dos 10 mandamentos, né? Eu estava falando. Mas tem uma pergunta aqui do Robson Brito, que é sobre em relação ao 4º mandamento. Eita, meu pai. Então ele perguntou, quando não se guarda o sábado, quebra a lei? Sim, porque a quebra da lei não é a quebra de todo o aspecto, porque a lei é uma e a unidade da lei é manifestada em diversas áreas, como os 10 mandamentos faz. E mesmo nos 10 mandamentos, cada mandamento ele é aplicado a diversas sub-áreas da nossa vida. Por exemplo, quando nós falamos sobre casamento, nós não estamos falando exclusivamente sobre casados. Né? O 7º mandamento, quando não adulterarás, não fala exclusivamente sobre os casados, mas sobre a nossa atitude para com a instituição casamento. Então, se eu sou um solteiro, eu posso ferir o mandamento do casamento, sim, quando eu estou desprezando o casamento, por exemplo, tendo relações ou envolvimentos antes de ser casado. Então, o mandamento não é só para os casados. Então, o título não adulterarás é um título que alcança todo tipo de pensamento, intenção, gestos, comportamentos, falas relacionadas a essa área da vida, que é a área do casamento. Eu posso dar exemplo, pastor? Por exemplo, claro. No 5º mandamento, honrar pai e mãe, alguém que é órfão pode dizer, já passei aí. Já passei de ano, só falta agora 9 para me observar. Porque eu não tenho pai e mãe, logo eu não tenho a quem honrar e cuidar. Muito bom. Então não se atenha, isso é muito mais profundo. Inclusive no 2º programa, ainda vamos falar de como quebramos a lei de Deus, porque a lei de Deus ela tem um aspecto objetivo de fazer aquilo que ordena e de não fazer, e nuances que o próprio Cristo nos ensina. E a gente vai tratar rapidamente tentar mostrar como esses mandamentos podem ser cumpridos, né? É só para dar um gosto de você ficar com vontade de assistir o próximo. Por exemplo, o 6º mandamento, não matarás. Aí você diz, mas rapaz, eu não sou até contra porte de arma, nunca matei nem lagartixa, como é que eu vou quebrar esse mandamento? Quando você não promove o bem do próximo e não faz para com tudo que está nas suas mãos, para que ele tenha uma qualidade boa de vida. Quando você dirige imprudente no seu carro, quando você coloca a sua vida de terceiros em risco, quando você não toma o medicamento que deve tomar, quando você come de forma errada e coloca o seu corpo em risco, mesmo sabendo que aquela comida lhe causa dano, tudo isso é melhor tu parar, porque a turma da Coca-Cola já está do outro lado ali achando ruim assim. Ou seja, veja
quanto é mais profundo do que a gente pode imaginar. Esse mesmo aí que você disse que nunca matou ninguém, quem garante que ele nunca pisou na formiga, hein? Sim. Ele pode ter pisado na formiga. Mas realmente é mais do que isso, porque mesmo que não tenha matado ninguém, mas o coração, o nosso coração é um coração violento. Sim. O nosso coração não adianta a pessoa querer fugir dessa realidade, porque o nosso coração é violento. E quando Jesus condenou o homicídio, ele não está condenando só o homicídio, ele está condenando a raiz do homicídio, aquele sentimento É o que ódio, brota. desprezo, Exatamente, vingança. ódio, desejo de vingança, ira, inveja, tudo superioridade. tudo que fomenta o homicídio. Então, o homicídio, na verdade, é uma concretização exagerada daquele pecado que já está lá no coração desde lá de trás. Hein? Tem um comentário aqui do irmão Salvador. O irmão Salvador é lá da Igreja Reformada de Cabo Frio, aproveitando para mandar um abraço para o pastor Marcel, pastor da Igreja Reformada de Cabo Frio, para os membros da congregação, que eventualmente também esteja acompanhando o nosso programa. O irmão Salvador coloca assim: o entendimento da lei moral, os 10 mandamentos, é importante para entendermos a pessoa e obra de Cristo. Cristo viveu, não é uma pergunta, é um comentário mesmo. Cristo viveu perfeitamente, cumprindo a lei por mim. E na cruz recebeu a maldição da lei. E agora a lei é padrão de santidade e norma de gratidão. Não consigo ter outro entendimento. É basicamente isso mesmo. E interessante porque você tinha falado, ia colocar sobre a divisão, né? Uhum. Dos 10 mandamentos, que é um pouco daquilo que o irmão Salvador está dizendo. A lei mostra o quão pecador nós somos. Não conseguimos obedecer à lei. E foi necessário, então, que o Filho de Deus viesse fazer aquilo que a gente não podia fazer. A gente está em débito com Deus, porque a gente não obedece à lei perfeitamente. A nossa Mateus 18 fala sobre aquela parábola do homem que devia para o rei e foi perdoado, depois não perdoou os outros. Você vai ver o contexto daquela parábola, justamente para mostrar que nós temos uma dívida enorme com Deus. Mas nós não conseguimos perdoar, às vezes, os centavos que os nossos próximos nos devem. Então, a partir daquela parábola, nós aprendemos que a nossa dívida com Deus é impagável. Impagável. Ele é quem decide pagar a nossa dívida. E ele faz isso enviando Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpre perfeitamente a lei de Deus, faz exatamente o que Deus exigia. Agora, ele é o único que possui esse mérito de obediência, de perfeição à lei. E então ele aplica esse mérito ao seu povo, para que então o seu povo, pela fé, possa abraçar esse mérito de Cristo e então diante de Deus ser justificado. Exatamente como o irmão colocou. É o Evangelho. Você vê, a lei aponta a miséria e a incapacidade de ser perfeito diante de Deus, e aponta que precisamos de um Salvador, porque nós mesmos não conseguimos. Então, o que é que tem a ver lei com Cristo? Tudo, é o Evangelho. Veio um homem que nos substituiu no nosso corpo, na nossa alma, da parte do próprio Deus, sendo homem como nós, como Paulo fala, um homem condenou toda a raça humana, Adão. Mas um homem justificou a igreja. Um homem justificou os filhos de Deus. Um homem justificou a muitos, como fala em Isaías 53. Então, Cristo viveu a vida perfeita que a gente não conseguiu viver, e nos dá e nos deposita na nossa conta, como se fosse tesouro de méritos, que a Igreja Católica fala, através do Espírito Santo, que aplica todos os tesouros e benefícios da cruz de Cristo. Fé para crer, graça para receber e o próprio perdão que conseguimos através de Cristo. Então, lei aponta para Cristo. Então, para entendermos, como o irmão falou, para entendermos bem o que Cristo estava fazendo na cruz, devemos entender os mandamentos e a incapacidade do homem de cumprir esses 10 mandamentos. Que 10 mandamentos é o resumo de toda a lei de Deus, né? Certo. Entrando aí no que Eduardo estava falando, pastor, o que os 10 mandamentos que foi dado na época para o povo judeu, né? Para o povo hebreu naquela época, o que ele tem hoje para a gente, nos dias cristãos da igreja, gentios, né? Fora do pacto ali dos judeus, porque muitos vão dizer, não, mas os 10 mandamentos foram dados para os judeus, não foi para vocês que são ocidentais. Então, qual seria a relação? Isso é interessante, porque o que está sendo dito, perguntado agora sobre os 10 mandamentos, na verdade, é aplicado a todo o Antigo Testamento, né?
Infelizmente, as igrejas evangélicas, de um modo geral, a primeira grande divisão entre as igrejas é a sua compreensão da unidade do Antigo e Novo Testamento. Então, isso talvez a distinção mais básica. O quanto nós entendemos que o Antigo e o Novo Testamento estão ligados e o quanto nós achamos que eles estão desligados. Então, algumas igrejas vão separar tanto o Antigo do Novo Testamento que chegarão ao ponto de dizer, não, os 10 mandamentos é coisa do Antigo Testamento. Algumas até vão usar os 10 mandamentos, mas vão ficar muito receosas e, por exemplo, se não encontrar uma referência direta no Novo Testamento, vai chegar ao ponto de tirar algum mandamento. Por exemplo, algumas igrejas negam o 4º mandamento e dizem, não, os outros funcionam. Mas o 4º mandamento não funciona, porque não tem uma norma específica no Novo Testamento. Então, veja que eles não tratam realmente os 10 mandamentos como parte da palavra de Deus, que continua, a palavra de Deus é permanente, é eterna, ela pode ter tido o seu escopo mais relacionado com uma nação pactual, que era Israel, mas aquilo que serviu para Israel é aquilo que está sendo levado para o mundo. Mas agora, obviamente que algumas coisas mudam, só para dar um exemplo, em Israel, o reino de Deus estava dentro da nação do pacto, da nação de Israel. Então, o israelita não tinha autorização para pegar isso e levar para as outras nações. Não. O Salmo 147, os versículos 18 a 20, mostra que isso era exclusivo para Israel. Mas veja que no Novo Testamento, isso está mudando, hein? Ao invés de agora o reino estar limitado à nação pactual de Israel, o reino agora vai para o mundo. Claro que isso vai exigir uma aplicação diferente. E tanto o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo nos ensina que de fato é assim. Jesus, por exemplo, deu ordem para que agora o reino seja enviado a todo mundo. Mas quando ele manda fazer isso, ele não manda mais circuncidar. Ele dá um novo sinal. O apóstolo Paulo, quando vai falar sobre os filhos, ele entende que tem filho na casa que não é mais uma casa onde todo mundo faz parte da aliança, como era o caso do Antigo Testamento. Porque em Israel, por mais fraco que fosse, todo mundo era da aliança. Quem não fosse era morto. Então quem se apostatasse, quem blasfemasse contra Deus, era eliminado de Israel. Agora a nova realidade é que o evangelho chega numa casa, o marido é crente e a mulher não. Então são realidades que o evangelho tem que se aplicar a essa nova fase da igreja. Mas a verdade está vindo desde lá de trás. Os mesmos princípios estão vindo desde lá de trás. Deus ainda tem um povo pactual. Deus lida pactualmente com esse povo, assim como era com Israel. Mas agora esse povo cresceu. Esse povo agora não é só a nação pactual de Israel, mas agora esse povo, o povo de Deus agora reúne nações de todo o mundo. Rapaz, eu estou olhando aqui, acredita que já são 9h38. Então vamos pular aqui, né? Não vamos pular aqui não, vamos falar, né? Não, diga assim. Ó, antes da gente pular, seja lá que pula esse, é o do gato ou outro, a gente fala do gato porque ele é o homem do gato. Deixa eu só apresentar para vocês aqui o novo lançamento da editora Cleary, O Coração de Cristo, de Thomas Goodwin. É um lançamento, começou esse mês, finalzinho de fevereiro, já está disponível. Só para vocês terem ideia aqui, é um livro de 149 páginas, um livro que trata sobre o cuidado do Salvador no céu para com os pecados na terra. Ele foi publicado pela primeira vez em 1651, então você está lendo um livro que é fonte original. Muitas vezes, livros que a gente está lendo hoje está se baseando nesses livros antigos. E foi uma obra muito conhecida entre os puritanos nos séculos XVI e XVII. Então o livro funciona como um exemplo dessa capacidade de falar sobre Cristo de Thomas Goodwin. Então quem quer aprender um pouco mais sobre a teologia pastoral diretamente a partir da obra de Cristo, então esse livro de Thomas Goodwin está apresentando. Então quem está indicando é Joel Bick. Dr. Joel Bick apresenta, eu também, obrigado, muita consideração. Então você pode acessar agora a Livraria Reformada 5 pontos e adquirir o seu, e está em preço promocional de R$40 por R$28. Depois vai botar o link.
O plano 10 é 280. Aí. Por que 280? Vamos lá. Como são divididos os mandamentos e qual a importância dessa divisão? Lembra sobre as duas tábuas da lei? O pastor tem uma teoria falando sobre as duas tábuas, né, pastor? Na verdade, cópia para cada um lado, 5 de um lado, 4 de um lado, 6 do outro, como é que funciona? A teoria não é minha não, eu sou só amostrado e ficar reproduzindo a teoria dos outros. Eu só reproduzo, eu tenho essa capacidade não. Mas é só lembrar que às vezes a gente quando vê os desenhos, dá a impressão de que tinha 5 mandamentos numa tábua, e 4 mandamentos numa tábua e 6 mandamentos na outra. Mas o texto parece ter sido escrito na frente e no verso, então, mas na hora de mostrar na imagem, às vezes é necessário você colocar a frente e o verso um do lado do outro, fica parecendo que são duas tábuas, hein? Mas essa distinção tem sido usada ao longo de toda a história, especialmente da Reforma para cá, é uma maneira de dividir os 10 mandamentos em 2 grupos de mandamentos, conforme o Senhor Jesus fez, o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, os 4 primeiros mandamentos, de fato, nos ensinam mais especificamente sobre o nosso relacionamento pactual com Deus e os outros 6 mandamentos sobre o nosso relacionamento pactual com os nossos próximos. Eu queria falar um pouco sobre também essa divisão, para mostrar o cuidado de Deus, que ele não trata a gente como indivíduos. A salvação, claro, é individual nesse aspecto, mas também é coletiva, né? Ele planejou salvar o seu povo. Então, quando ele dá o mandamento, não quer que a gente se relacione apenas com ele, na vertical, e esquecendo do mandamento do cuidado horizontal. Não é à toa que quando Jesus pergunta a Jesus qual o resumo é o mandamento, ele não fala amar o teu Deus apenas. Não, ele fala o teu próximo também. Uhum. Então, e isso é a lei. Então, a lei, a divisão mostra também esse cuidado que a gente não deve ser religioso ao ponto de achar que se cristão genuíno vive a vida cristã é uma vida religiosa e rejeitando e esquecendo dos nossos compromissos com o próximo, porque aí vai ser uma religiosidade vã, vai ser apenas mais uma religião. E o detalhe, Eduardo, é que assim, ele dá os 10 mandamentos para a nação, mas você pode pensar que ele dá os 10 mandamentos individualmente para cada um. Porque se você olhar os 10 mandamentos, ele está falando na segunda pessoa do singular. Uhum. Ele fala, não matarás, tu não matarás. Porque assim, se tiver só aquela ideia de nação, e se o indivíduo não tomar para si aquele mandamento, ele não vai... É só uma coisa que está ali para você cumprir e tanto faz. É uma coisa assim, etérea, é uma utopia, mas é algo que não era individual ali. Então tinha o caráter, sim, Deus estava fazendo com o seu povo, mas ele estava falando para o povo e para cada um ali da nação. Ele estava falando, não matarás, tu não matarás. Tu não adulterarás. É feito quando o pregador está dizendo, olha, pô do céu, foi para tu. Nunca é para ele. Nunca é para ele, né? Mas então, é sempre o mandamento tem um aspecto pessoal. Sentido. Agora, o que é importante também é notar que há uma ordem. Então, o fato, você vê, nós aprendemos nos 10 mandamentos que nós começamos com Deus. Isso. Não ficamos só com Deus e, como o irmão já disse, e desprezar a nossa relação com o nosso próximo. Pelo contrário. Até quando na segunda tábua da lei, quando vamos falar sobre os nossos compromissos com os nossos próximos, nós temos a palavra, quando nós estamos na oração do Senhor, por exemplo, que tem uma relação com os 10 mandamentos, nós aprendemos a orar o nós. Eu nunca oro pensando só em mim, mas eu estou orando e ao mesmo tempo eu estou olhando para a igreja de Cristo Jesus que está espalhada. Nunca vou orar como se a minha oração não fosse uma oração dentro da aliança, dentro do pacto. Mas até na oração eu mostro que o meu clamor a Deus é um clamor pactual. Eu não estou, se por acaso eu estou orando por uma coisa particular minha, mas é porque eu entendo que aquilo ali, se Deus me abençoar naquilo, eu vou poder servir melhor a família do pacto. E não como uma coisa egoísta, o meu irmão também precisa, mas eu estou pedindo para mim, por mim, né? Não funciona assim. Mas é muito importante perceber e reconhecer que os mandamentos começam com Deus. Então, a gente está vivendo uma época, por exemplo, de conflito de opiniões, e agora, como é que fica? 5º mandamento, tem que obedecer às autoridades.
mas sim, mas tem que obedecer a Deus. Eu posso cumprir esse princípio de obediência à autoridade desobedecendo a Deus? É possível isso? Não. E como eu devo olhar, por exemplo, para a obediência a Deus e como essa obediência a Deus se manifesta na minha relação com as autoridades? Relação de obediência e, de vez em quando, de desobediência à autoridade para obedecer a Deus. Então, essa ordem dos 10 mandamentos é muito importante, porque nos mostra realmente onde começar. Nós temos que começar com Deus. Só existe um Deus. Ninguém pode se colocar ao lado de Deus. Não devemos colocar nada acima ou ao lado de Deus. Então essa relação, essa ordem é algo muito importante também para nós observarmos. O prólogo da própria lei já mostra isso. Que por que eu devo obedecer à lei? Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus possui o senhorio, né? Então, alguém pode perguntar, mas por que eu devo obedecer a Deus? Quem decidiu que Deus é... Quem é que decidiu que eu devo obedecer a Deus? Ele criou uma lei lá, sabendo que eu não posso cumprir, e agora eu devo a ele. Mas eu não pedi para nascer. Existem ateus que falam isso, eu já vi, falando isso, inclusive, em debates televisionados. Por que eu devo satisfação a Deus? E a gente poderia dizer, você é um sanguessuga se você ter todos os benefícios que Deus lhe dá através da graça comum, desde a sua respiração ao sol, a comida, a semente que germina e lhe dá o fruto, aos dias na terra, a riqueza da sua família, toda a alegria que você vive, se você não tributar a Deus, louvor, e se você não servi-lo e reconhecer na sua vida. Então a gente vai ser só apenas um sanguessuga que aproveita de todos os benefícios que a igreja está aproveitando como primária, e a gente está sendo beneficiado de alguma maneira, mas nem aí para o Criador. Até aquele ateu, né? É um ateu cristão. Crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Então, realmente, a gente deve submissão a Deus porque Ele é o nosso Deus, Ele é nosso Senhor, Ele nos comprou. E aquele que rejeita o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo, ele realmente está perdido. E é o que vai entrar agora na terceira pergunta. Os que se converteram ao Senhor, os que foram convertidos pelo próprio Deus, são capazes de obedecer perfeitamente esses mandamentos? Interessante, né? Porque a gente já começou falando exatamente sobre isso, que é óbvio que não, hein? É óbvio que não, mas se é óbvio que não, então por que a gente está falando sobre os 10 mandamentos? Por que falar, por que pregar sobre os 10 mandamentos, por que ler, por que ensinar, se no final das contas, ele não vai ser a obediência dele que vai nos garantir o acesso ao Pai, hein? Mas é justamente aquilo que nós precisamos aprender em relação aos 10 mandamentos, que os 10 mandamentos nos ensinam quem nós somos. Olha, você não vai conhecer o quanto você é pecador se você não atentar para os 10 mandamentos. Você não vai ouvir na rua pessoas dizendo para você, você é mau, você é um pecador, você tem o instinto assassino está lá dentro de você. A tendência para o adultério está lá na sua natureza. Você não vai ouvir isso, não. Sabe quando é que você vai ouvir isso? Quando você lê os 10 mandamentos. Por isso, na prática de muitas igrejas, começar o domingo lendo os 10 mandamentos. A igreja, ela aparece diante de Deus como pecadores que precisam de Deus e por isso começam o seu domingo, o seu primeiro culto dominical, lendo os 10 mandamentos. Se você é de uma igreja que já pratica isso, que você não esteja praticando isso somente por costume. Não, na minha igreja é assim, na minha igreja faz isso, é um costume. Lá não é um costume, não. Nessas igrejas que fazem isso, elas fazem porque elas têm a consciência de que elas não estão se aproximando de Deus com base nelas mesmas, com base na justiça delas, mas elas se aproximam de Deus com base na justiça de Cristo, reconhecendo que é pecador e buscando o perdão de Cristo. Então, é preciso conhecer desde o começo esse propósito da lei. Então, por que continuar falando sobre os 10 mandamentos se ninguém obedece? Então,
a via média que muitos às vezes escolhem. Qual é a via média? Não, veja bem, realmente ninguém consegue obedecer os 10 mandamentos. Isso aí eu acho que hoje tem muitos poucos que ousariam a dizer isso. A gente sabe que na história houve homens de Deus, inclusive, que pregaram a possibilidade de perfeição, que você poderia chegar à perfeição. Então você, pelo exercício, pela piedade, pela busca, pela oração, você poderia chegar, mas essas mesmas pessoas que ensinaram isso acabaram reconhecendo no final de suas vidas que elas mesmas, que eram os melhores exemplos que se tinham, não conseguiram. Então, geralmente, vamos dizer aí que 99% reconhece que não é possível. Eu conheci esse 1%. E foi? Foi. Tu conheceste uma pessoa de 1%? Eu conheci desse 1% aí que disse que consegue. Foi mesmo? Foi. Me apresenta? Ou ele está vivo ainda ou já foi pro céu? Ele disse Não, assim, não tem lugar na terra. Ele disse assim, olha, eu creio em Deus, eu não tenho imagem em casa, eu não juro o nome de Deus, eu vou para a igreja todo domingo, eu sou um ótimo filho, eu nunca matei, nunca peguei numa arma, eu sou fiel à minha esposa, pensa num cabo certo, sou eu. Eu nunca roubei nada de ninguém porque minha mãe me ensinou a fazer assim. Eu nunca falei mal de ninguém, eu não tenho pra que isso não, eu sou do certo, eu sou do certo. A frase é essa mesmo. E eu não tenho inveja de ninguém, porque eu trabalho e tenho minhas próprias coisas. Rapaz, então tu zerasse a Bíblia, cara. Tu conseguisse zerar os 10 mandamentos. Veja que a visão dele é uma visão superficial do que... No exame de pele ele passou. Passou de nível. Agora, não, passou. No exame de pele ele passou. Agora, se fizer a tomografia, ele tá quebrado. Tá podre dentro. Porque aí a tomografia vai pegar por dentro, né? Aí por dentro ele já era, não tem condição não. Mas se fizer só exame de pele, ele tá aprovado. Mas essa questão que foi real, tá? Foi real, eu conversei com uma pessoa assim. Uma pergunta aí. Isso reflete muito bem o pensamento de alguns que acham que realmente, que tá a Bíblia aqui falando assim, não matarás. Cara, eu nunca matei, nunca adulterei, nunca furtei. Então, 3 mandamentos eu já não. E o próximo programa a gente vai falar mais sobre isso. Quanto à questão aí que o pastor estava falando, né? Aí a gente vai dizer que não, a gente nunca, e como o Eduardo também estava falando aí, não cometo isso, mas o que a gente tem que pensar, na verdade, é que até nos nossos pensamentos, até involuntariamente, às vezes, nós desejamos algo do próximo, nós adulteramos, nós furtamos, e até involuntariamente, que até existe uma discussão que os judeus diziam que os pensamentos involuntários, né, os pecados involuntários. E a Igreja Católica Romana que criou a distinção entre pecados veniais e pecados mortais. Isso, então isso não valia. Só que os 10 mandamentos é para mostrar que até involuntariamente você faz, porque a sua natureza ela é pecaminosa. Exatamente. Está na sua natureza pecar. Está na sua natureza transgredir a lei de Deus. Então como é que você diz que eu não faço? Então é superficialmente mesmo. A gente tem uma pergunta aqui, pastor. Adriano Feliciano. Se eu matar alguém que me assaltou, eu estou quebrando o mandamento não matarás? Sim. Provavelmente. Sim, provavelmente. Talvez. Não, veja bem. Nós não temos licença para matar ninguém. Matar é pecado. Agora, ao mesmo tempo, a palavra de Deus também nos fala sobre o direito de defender a nossa própria vida. Então, isso é outra coisa, hein? Então, não é alguém que me roubou que eu tenho o direito de matá-lo por causa disso, de jeito nenhum. Então, uma situação de legítima defesa, a gente, no próximo programa que a gente vai tocar um pouco em cada mandamento, e naquele momento a gente vai dar exemplo de como a gente poderia aplicar melhor esse mandamento. Mas, em princípio, qualquer reação por vingança, então você já tem o pecado da vingança. O pecado não foi lá na morte, o pecado já foi no sentimento de vingança, ou movido por ira, ou movido por inveja. Então não devemos olhar para o ato lá na frente concretizado, porque esse modo de olhar que muitas vezes torna esse colega seu aí, o perfeito, que passou no exame de pele. Perfeito dos perfeitos. O que passou no exame de pele, qual é a ideia dele? É que se ele não chegou a quebrar, a matar ninguém, não, ele não quebrou o mandamento, né? Ele não quebrou o mandamento. Esse é o problema, porque não está considerando a natureza humana.
Não está considerando, como o Rafael falou, a origem. Até a gente pode falar mais em outro momento sobre a questão do pecado original. A condenação não nos sobrevém meramente por causa dos pecados que eu estou cometendo agora. Porque, pelo contrário, até o perdão de Cristo Jesus nos alcança de tal modo que até os pecados que eu ainda vou cometer não me condenam mais, porque Cristo já os perdoou. O que condena o homem não é meramente os seus pecados cometidos, mas é essa fonte corrupta que jorra contra Deus todo tipo de sentimento, de violência, de afronta. Aí vem aquela frase, você peca porque você é pecador, ou você é pecador porque você peca? Não é? Exatamente. Nós pecamos porque já somos pecadores, já nascemos pecadores. Nós não nascemos bons e nos tornamos pecadores. Essa frase dele aqui lembrou de uma passagem, eu não lembrei, no próximo programa vai ter lá, tá? No sexto mandamento. Mas aqui quando Moisés fala, se alguém invadir sua casa à noite e você o matar ou feri-lo, tá ok, você não vai ser culpado dessa morte. Caso amanheça e você o mate, você vai ser culpado, sabe por quê? Porque está em jogo aí a questão de legítima defesa. Naquele momento estava tudo escuro, não sabia a intenção do cara, estava invadindo sua casa, Isso. você vai e mata o cara. Agora, se amanhece o dia, foi fulano, eu vou lá pegá-lo, é vingança. Então a questão é de dupla força. O cara vai lhe assaltar ou lhe furtou, que não exige violência, mas é um furto. Você sabe quem é e você mata, é desproporcional. Até na própria lei humana já mostra essa disparidade. Se alguém der um tapa em você e você enfiar a faca no bucho do cara, disparidade também. Então existe uma linha tênue entre legítima defesa e uma brecha para matar o cara. Eita, cara, eu já odeio ladrão, o cara me roubou isso aqui, eu vou matá-lo. Então veja a desproporcionalidade. Não é uma legítima defesa real. Assim, o cara vai acabar com a sua vida mesmo, ou com alguém que você está sob proteção, e você usa uma força contingencial comedida para até mesmo matar o cara. É aquela questão, um dano menor, né? Você é um dano, é um pecado, é um crime, mas você foi matou. Necessário. Até na própria lei continua sendo um crime, só que tem aquela excludente de ilicitude. Então é um crime, só que você não vai responder por ele porque foi de defesa. É um pecado, só que é um pecado, infelizmente, que acontece na Terra, porque infelizmente há pecados e infelizmente há pessoas querendo matar umas aos outros. Pronto, faltam 3 minutos para terminar o programa. É isso mesmo. A irmã Dorinha, de lá de Maceió, ela diz: os 10 mandamentos é o espelho que nos mostra o quanto somos miseráveis pecadores. Eita, que coisa linda. Resumiu viu? o programa. Rapaz, essa é uma mulher reformada mesmo, viu? Vamos agradecer ao pessoal que tem acompanhado aqui o programa, Edinaldo Emerson, Robson Brito. Alguns não deixaram da onde estão falando, geralmente sempre a gente pede, coloque a cidade da onde você está falando. Valdemir Lemos, Belo Jardim, Sérgio Souza, Henrique Andrade, João Pessoa, Paraíba. Muito bem, Wanda pessoal da Baldi, Paraíba aí, um forte abraço. Cleiton Jader, que é de lá de Maceió. Marcos Andrade, também de Maceió, trabalhei com ele. Ele mandou um abraço aqui. Um abraço, Marcão. Márcio Nilo Souza, lá de Recife. Dorinha Martins, Salvador Neves. Obrigado, Adriano, por ter perguntado. É muito boa a interação. Obrigado, Diana Adriano. Souza. Diana Souza, eu acho que é lá de Recife também, lá do IPSEP. Ok, pessoal, você tem aqui como é? Marcos Andrade. Isso, é o que eu trabalhei com ele. Moreira Campos, de Maceió. Henrique Andrade é irmão de Marcos Andrade, é? Não sei. Muito bem. Olha, você que acompanhou o nosso programa hoje, se você está assistindo pela primeira vez, se você gostou do nosso programa, então acompanhe-nos nas redes sociais, curta a nossa página aqui. Hoje a gente não conseguiu fazer a transmissão pelo YouTube, mas a gente quer começar a usar mais o YouTube para poder também levantar o número de inscritos. A gente não estava usando, então a gente tem poucos inscritos e a gente precisa levantar o número de inscritos. Então, se você puder ajudar acessando o nosso canal no YouTube e enviando para pessoas, pedindo para assinar o canal, a gente está trabalhando para melhorar um pouco mais as transmissões e dar mais qualidade para que a gente também possa
Eu sei que já falaram aqui que o nosso, a câmera aqui que está transmitindo pelo Facebook, ele está querendo engolir a gente, de vez em quando ela faz assim, para cima da gente assim, mas a gente vai tentar resolver isso, viu? O pessoal também de lá do Instagram, Nilson Adorador. Nilson, Batista, Batista da Bahia. O nosso telespectador online ao vivo, que é o Alex Márcio. Um abraço. Ele não quer perder nada, ele tá aqui. Ele que está presente aqui no auditório na companhia de 1 milhão de bactérias. Professor Bruno Pereira. Muito Bruno, bem. de lá de São José. Um abraço, presbítero Bruno. Ailton Gonçalo, Danilo Oliveira. Nelson Francisco é lá da Bahia. É pastor Nelson. E Miguel, deve ser Igor Miguel. Danilo Oliveira. Elielson Almeida, Sanara Rafael Vilela, 94, Rafael Vilela de lá de Maceió. Muito bem, gente, é uma alegria, nós estamos retornando depois de 2 meses aí de uma longa férias, como eu expliquei no começo, nós somos adeptos do funcionalismo público, a gente tem aquela férias prolongada, né, de 2 meses, mas a gente está aqui de volta e contando com a sua companhia, eu espero que você, toda sexta-feira, anteriormente o programa era nas quintas-feiras, mas a gente mudou para sexta-feira para a gente continuar na companhia do irmão Rafael Ribeiro, que agora é seminarista da igreja, então passa a semana em Recife no seminário, mas para que ele pudesse continuar participando conosco, a gente mudou esse horário. Então, todas as sextas-feiras, finalzinho de noite, 9 da noite, nós temos esse encontro marcado. Se você tem sugestões de temas, mande para nós, a gente vai avaliar e vai tentar inserir na nossa grade de programas, de assuntos para ser tratados. Mandar para onde e para qual número? Pode mandar para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa é 9520-3926. 9520-3926, DDD 81. Tem gente que não gosta de interagir pelos comentários, não gosta de aparecer, mande para o nosso WhatsApp, tá bom? Então, obrigado a todos vocês que nos acompanham até agora. Vai falar um pouquinho mais do que você falou na introdução? Vou. Se gostou, compartilha. Já foi mais. Se não gostou, tenha paciência. E compartilhe. Você já compartilhou muita coisa ruim, então compartilhar uma coisa boa, né? Para me dizer que compartilhar mais essa coisa ruim aqui, você já está cortado do próximo programa. Diretor, fica de olho, viu? Gente, obrigado aí, viu? E mais uma vez, nós estamos aqui com o apoio do Instituto João Calvino, que fica lá em Recife. O Instituto João Calvino é o Seminário das Igrejas Reformadas do Brasil e está apoiando o nosso programa. Então acesse João Calvino nas redes sociais ou o site joaocalvino.org, conheça os cursos disponíveis, inclusive a oferta de cursos de línguas. Você que quer fazer grego e hebraico, então se programe, que o Instituto João Calvino vai oferecer aulas online para as turmas de grego, introdução ao grego bíblico e introdução ao hebraico bíblico. Então fique ligado, viu? E também o nosso apoiador, a Livraria Reformada 5 Pontos, que nós já mencionamos, que está com o lançamento do livro da editora Clear, O Coração de Cristo, de Thomas Goodwin, para quem quer aquecer o coração com profunda teologia pastoral, a partir de uma cristologia profunda. Então tem que ler esse livro, O Coração de Cristo. Eu já comecei a leitura do meu, não terminei ainda, tá certo? Rafael, últimas palavras? Obrigado a todos, quero agradecer pela audiência, quero agradecer também pelo compartilhamento. É muito bom ter você conosco, espero que esse ano possamos ter vocês mais vezes durante até o final do ano. E que Deus abençoe cada um. E conheça a Igreja Reformada em Caruaru nas redes sociais e nosso canal no YouTube também, tá? Você pode procurar aí, Igreja Reformada em Caruaru. Nós estamos com uma sequência de pregações em Gênesis, tratando sobre o patriarca Abrão, e também as pregações temáticas nas doutrinas do Catecismo de Heidelberg, que está aqui. As igrejas reformadas do Brasil adotam as 3 formas de unidade como padrões confessionais da igreja, e nos domingos de manhã nós temos pregações que expõem as doutrinas bíblicas a partir do catecismo. Obrigado a todos vocês, até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Um abraço. Quando alguém falar e a chuva, o pessoal tá mandando aí a chuva de like lá. Quando alguém falar assim, sextou,
Lembre-se, é dia de voz da reforma. Coração,